Sou Fabiana Correia, uma das editoras do Lilazine. Esse fanzine surgiu no ano 2017 e ele vem como uma contribuição à causa lésbica, né? Principalmente ao combate a fenômenos como lesbofobia, né? Que é um medo, né? Um temor irracional, né? Em relação às lésbicas. Também esse fenômeno está bem relacionado ao preconceito, à discriminação. Então ele vem como um apelo, né? Um chamado à sociedade a entender o que é uma parte, né? da causa lésbica. Aqui nesse de 2017 a gente fala um pouco sobre esse dia 29 de agosto, né? Porque que ele foi considerado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Trazemos um pouco de poesia, né? De poemas, reflexões, alguns textos também sobre essa questão da violência que nos atinge, dos lesbocídios, né? Que são os assassinatos de lésbicas simplesmente pelo fato delas exercerem sua sexualidade, delas vivenciarem suas sexualidades. Aqui a gente traz alguns casos, né? O caso da Luana. Outros dados que nós trazemos também é relacionado ao quantitativo, né? De lésbicas assassinadas, né? E de pessoas LGBTQIA+, também algumas curiosidades. Aqui, por exemplo, a gente traz também uma curiosidade sobre a poeta Safo de Lesbos, e é da onde vem essa nomenclatura lésbica, né? Tá bem relacionada à atuação da Safo, né? Que teve os seus amores lésbicos. Trazemos também algumas perspectivas jurídicas, né? Em relação à causa lésbica. E algumas frases, né, que são colocadas aí também com auxílio de recorte, de revista, né, algumas frases para suscitar reflexões. Esse aqui é a edição de 2020. Trazemos alguma apresentação, aqui a gente cita, né, uma atividade que foi realizada pelo programa PIBID, na UFMA de Codó, onde nós estávamos fazendo cartazes para também ajudar nessa questão da educação contra a lesbofobia, né, contra lesbocídio, contra a própria homofobia, né, o assassinato de pessoas LGBTQIA+, simplesmente pelas suas existências e pelas vivências das suas sexualidades, né? Trazemos alguns textos que vão nos ajudar também a conhecer a temática lésbica, alguns símbolos também são trazidos, né? Para que nós conheçamos, né? Para que a gente não julgue as pessoas, não julgue a causa lésbica sem saber, né, do que se trata. Então, esse material ele foi concebido justamente pensando nisso, né? Pensando nessa necessidade de ajudar as pessoas a entenderem, né? Para que elas tenham outro tipo de atitudes em relação à lesbianidade, né? Em relação às mulheres lésbicas. Trazemos um pouco de arte, de poesia, alguns dados também preocupantes, né, sobre lesbocídio no Brasil, algumas nomenclaturas. Tem muita gente que tem dificuldade, né, de se referir a nós, mulheres lésbicas. Tem uma infinidade de termos, né, dependendo dos locais, dependendo das regiões. Um dos mais conhecidos é o termo sapatão, né, e também o termo lésbica, mas existe aí uma infinidade, né, como palina, boot, lésbina, fancha, em diversas. E aí a gente traz também uma reflexão sobre como se referir, né, a uma mulher lésbica.
Aqui a gente traz uma ilustração, né, de uma artista lá de Codó, Maranhão. E aí a gente já passa aqui para a terceira edição do Zine, né? Estamos no ano 3, 2021. Ele sempre é publicado no dia 29, né, para se somar a essas iniciativas que trazem a questão lésbica nesse Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, mais a poética lésbica, dados sobre lesbocídio no Brasil, e esses dados aqui que mostram que tem avançado, né, cada dia com mais força, mais intensidade, mais crueldade esse assassinato de lésbicas. Olha, 2014 foram 16 casos, 2015 26, 2016 30, 2017 54, o que aponta um crescimento do assassinato de mulheres lésbicas simplesmente em função da sua sexualidade, sempre reforçando o papel da educação no combate ao lesbocídio, à lesbofobia. Aqui a nossa luta, sempre participando também de movimentações, de movimentos sociais, levando a nossa causa, né, levando a nossa bandeira geral do movimento LGBT e refletindo, né, a partir de frases, de recortes, ajudando as pessoas a refletirem sobre essas questões, né, para que elas conheçam pelo menos uma parte, né, da nossa identidade, da nossa sexualidade também e das nossas vivências enquanto pessoas, né, enquanto mulheres lésbicas. Como a gente está no ano de pandemia, né, e esses dados têm nos preocupado bastante de vários óbitos, a gente traz também uma pequena reflexão, né, solidarizando com as vítimas, com as famílias. E a gente destacou o caso aqui da nossa amiga, Ana Luísa, né, que faleceu esse ano em função de complicações da Covid-19, uma companheira lésbica. Trazemos um pouco de reflexões sobre as violências ginecológicas às quais nós estamos sendo submetidas, né, sem qualquer tipo de sensibilidade por parte de profissionais da saúde. Essa é uma pauta também pela qual a gente tem lutado. Nós destacamos também a arte lésbica, né, com algumas reflexões, poemas, e sempre tendo mesmo esse ponto de partida, né, da reflexão, da prática, da educação. E aqui a gente encerra, né, esse fanzine de 2021 com essa obra de uma artista lá de Codó, Maranhão. Obrigada.